Missões transculturais no Novo Testamento, esta lição número 4 da classe de adultos. Introdução. No Novo Testamento, o Senhor Jesus foi o primeiro missionário enviado pelo Pai. Pelo fato de ter sido enviado de Deus, ele trouxe consigo um plano de resgate da humanidade que envolve todos os seus seguidores. Jesus foi o primeiro missionário enviado pelo Pai. E como ele veio do céu, ele sabe exatamente tudo que tem lá. Então ele vem necessariamente, como a Bíblia diz, como o Emanuel, o Deus conosco. E como Jesus foi o primeiro missionário, ele traz consigo tudo aquilo, todo o plano de salvação para toda a humanidade, para todos aqueles seus seguidores. E os seguidores de Cristo envolve eu e você. Portanto, é importante que nós venhamos a cada dia mais continuar pregando o Evangelho. Nós somos chamados para isso, para continuar pregando o Evangelho. Jesus foi o primeiro missionário, ele veio pregar o Evangelho, e a igreja que somos todos nós reunidos, continuaremos este trabalho de missões, de verdadeiramente fazer discípulos. O Deus missionário revelado no Novo Testamento. A Bíblia mostra um Deus missionário. A Bíblia Sagrada, de Gênesis ao Apocalipse, é um livro eminentemente missionário, porque sua inspiração emana de um Deus missionário, aquele que envia. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Portanto, Deus enviou Cristo e Cristo enviou a igreja. Deus, ele é um missionário, ele tem uma visão missionária. O que isso abrange para todos nós? Missões, muitas vezes parece que nós não entendemos a questão missionária, mas eu vou te dar um exemplo prático. Você foi uma pessoa alcançada por missões. Independente de qual lugar do mundo você esteja, você foi um alvo alcançado por missões. Alguém começou a evangelizar na época de Cristo, foi chegando para o nosso tempo, cada um foi para um lado, para o outro, até que chegou a você e chegou a mim. Então, eu e você somos o resultado de alguém que estava pregando a palavra em algum lugar, que começou a pregação da palavra, começou a obra missionária. Por exemplo, Daniel Berg e Gunnar Wingre veio da Suécia para o Brasil, fundaram aqui a Assembleia de Deus, e a Assembleia de Deus começou a crescer, e hoje é o maior movimento pentecostal do mundo. Cerca de 23 milhões de pessoas no Brasil são assembleanos. O que eu quero dizer com isso? Daniel Berg e Gunnar Wingre começaram o trabalho na Suécia, veio para cá. Olha a distância da Suécia para o Brasil. E a coisa começou a crescer e foi crescendo. Então, nós somos um alvo alcançado por missões, nesse caso, missões da Suécia. Então, nós devemos, assim como Daniel Gunnar Wingre, nós devemos continuar pregando o Evangelho para que outras pessoas também, assim como eu e você, também sejam alcançados por missões. Uma perspectiva missionária do Novo Testamento. O ensino do Novo Testamento é totalmente missionário. Pelo fato de o povo de Israel ter falhado no seu propósito missionário, Deus organizou um novo povo, a Igreja de Cristo, para que ela levasse à frente o propósito universal de Deus em redimir o ser humano. Falando de missões tem essa questão de salvar as pessoas, né? Nós somos salvos na pessoa de Cristo porque somos alcançados por missões. E também nós, por sermos salvos, nós vamos nos redimir. Nós seremos redimidos. Outrora nós fazíamos coisas completamente contrárias à palavra, contra a vontade do Senhor, mas hoje somos pessoas redimidas, lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. E por esta razão, nós devemos também ter essa perspectiva também missionária, continuar pensando, se eu fui lavado e remido no sangue do Cordeiro, outras pessoas também devem alcançar. Por quê? Porque missões nasceu no coração de Deus. Nós devemos fazer com que isso também cresça no nosso coração. E fazer pessoas conhecer Jesus é um privilégio. E fazer outras pessoas o conhecerem é uma responsabilidade. Então nós devemos ter essa responsabilidade de levar o Evangelho de Cristo para todas as nações, como Igreja de Cristo. Por quê? Porque é o que Deus enviou para que nós venhamos fazer. Porque Israel falhou no plano da evangelização,
e o Senhor passou para nós. Então nós devemos ter, claro, esta responsabilidade, esta honra de continuar levando a palavra do Senhor à igreja à luz dessa revelação. Essa tarefa começou em Deus, que enviou o seu Filho com a mesma missão que passou a igreja no Novo Testamento e atualmente perdura como missão primeira da igreja na atualidade. É bom deixar claro que muitas vezes as pessoas parecem não compreender bem o papel da igreja. O principal papel da igreja é a evangelização. É o que nós temos de mais importante a fazer como igreja é a evangelização, evangelizar as pessoas. E vemos numa perspectiva atual algo que parece que nós colocamos outras coisas no lugar de missões, como por exemplo, templos muito luxuosos, não que eu seja contra, desde que nós façamos o que temos que fazer, né, que é a evangelização. Nós devemos, muitas vezes hoje, nós nos pegamos em situações corriqueiras e ao invés de pregar o evangelho, nós estamos presos dentro do templo, com muitas atividades dentro do templo. Mais uma vez, eu não sou contra a questão de ter muito estudo bíblico, por exemplo, entre tantas outras atividades, mas a questão é, estamos muito presos dentro do templo por conta disso e nós não saímos para a evangelização. Nós pensamos, temos a ideia de que o Senhor vai enviar pessoas à igreja. Não, o Senhor não vai enviar pessoas à igreja. Por isso que mandou a igreja evangelizar, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ora, se Deus fosse trazer as pessoas para dentro da sua casa, para dentro da igreja, a igreja não precisaria evangelizar. Então, muitas vezes hoje, muitas igrejas que eu tenho ido, eu observo que os cristãos, de modo geral, é claro, existem algumas exceções, mas de modo geral, eles fazem um trabalho, né, festividades, por exemplo, entre outras coisas, outras atividades, e espera o povo vir, né, o povo não cristão. Ora, vivemos uma época que até o cristão, de modo geral, está tendo dificuldade para ir à igreja, estão desmotivados a ir à igreja. Imagina a pessoa que não é cristã. Então nós devemos sair a campo para a evangelização e focar nesse ponto, na evangelização, e deixar um pouco o templo de lado. Ou seja, o que eu estou dizendo não é para deixar de, não é que nós não vamos mais à igreja, não é isso. O ponto é, nós devemos sair um pouco das quatro paredes do templo, da casa do Senhor, para buscar o nosso vizinho, os nossos familiares, os nossos amigos, até aquelas pessoas mesmo que nós sabemos que não têm afinidade conosco. Nós devemos sair para a evangelização. Agora, é claro, se puder fazer tudo de uma vez, melhor, né? Se puder evangelizar e ficar no templo também, louvando ao Senhor, fazendo tudo, ter tempo para tudo, então, maravilha. Mas nós devemos ficar muito focados nessa questão de ir para fora. Sinopse: a Bíblia toda, e mais especificamente o Novo Testamento, revela um Deus missionário. Missões nos Evangelhos e em Atos dos Apóstolos. Nos Evangelhos, de acordo com os Evangelhos, Jesus é o enviado de Deus para salvar e tornar o seu povo uma agência missionária. É muito interessante essa questão da agência missionária, porque muitas pessoas hoje, né, no país político que nós vivemos, né, falam muito que a igreja precisa ter um representante em Brasília para os seus interesses. Não, a igreja não precisa ter um representante em Brasília. Por quê? Porque nós somos a agência missionária. O nosso foco não é Brasília. Nosso foco não é ter um representante lá em Brasília. Não, nosso foco é uma agência missionária. O que uma agência missionária faz? Fala de missões, respira missões. Uma agência missionária prega o evangelho. Por quê? Porque nós somos o representante legal de Deus aqui na terra. Então nós não precisamos de um representante em Brasília, porque nós, a igreja, somos o representante de Deus aqui na terra. Então aqui na terra nós não precisamos ter um representante em Brasília, porque nós não somos daqui. Nós somos do céu. Nos Atos dos Apóstolos, os missionários Filipe e Pedro. Outro episódio importante foi quando o apóstolo Pedro reconheceu que para Deus todos os seres humanos são alvos do amor divino, deixando claro que sua mensagem é dirigida a todas as pessoas, independentemente de sua nacionalidade. Aqui eu vou colocar uma outra questão também, que até está inserida aqui em Atos 10:34, que é a questão do racismo, né? Nós vivemos um país que, infelizmente, há muitos racistas
até mesmo dentro da igreja, infelizmente, temos que dizer, né? Infelizmente é algo que não entra na minha cabeça de maneira nenhuma, mas infelizmente temos algumas pessoas, às vezes até no ministério, que são pessoas racistas e esquecem que, na verdade, o amor de Deus não faz distinção de raça, nacionalidade, ou seja, do que for, cor da pele, ou seja, do que for. Para Deus, todos nós somos iguais. Então, muitas vezes, nos esquecemos deste detalhe, mas nós precisamos focar nessa questão missionária, que tanto o evangelho é tanto para o rico quanto para o pobre, tanto para a pessoa branca quanto para a pessoa negra, tanto para a pessoa que é aparentemente perfeita, fisicamente falando, como para a pessoa que tem uma determinada deficiência. Deus é para todos, não há nenhuma distinção, absolutamente nenhuma. Mais uma vez, vou dizer, Deus criou todos nós iguais. Então, não existe uma raça branca ou uma raça negra ou coisa do tipo. O que para Deus existe é uma raça humana. Então, nós como pessoas humanas, de fato, né, nós devemos, assim como Deus não faz acepção de pessoas, nós também, de maneira nenhuma, nós também não devemos fazer. Nos Atos dos Apóstolos, os missionários Paulo e Barnabé. Nesse contexto temos também Barnabé, que após ter sido enviado pelos apóstolos a Antioquia para pastorear os que se converteram por meio da pregação dos dispersos de Jerusalém pela perseguição, foi enviado pela igreja em Antioquia, juntamente com Paulo, pelo poder do Espírito Santo para o campo missionário. Sim, para ir ao campo missionário tem que ser designado pelo poder do Espírito Santo. Não é por amizade, não é porque alguém dá um dízimo bom, ou seja, do que for. Precisa haver um chamado. Se a pessoa não ter um chamado para a questão missionária, no sentido aqui amplo da palavra, porque é missão, todos nós somos chamados para a missão, para levar o evangelho ao nosso amigo, ao nosso familiar, ao nosso vizinho. Mas eu digo aqui no sentido amplo de ir para outra nação, por exemplo, um outro país, um outro povo, por exemplo. Precisa aqui de um preparo mais específico. Por quê? Porque vai lidar com muitas situações complicadas. Já falei aqui em outras ocasiões. Eu conheço uma pessoa que foi fazer, uma mulher, uma missionária, ela foi fazer missões lá no Peru, há algum tempo atrás, e lá eles comem carne de macaco. Imagina comendo carne de macaco na hora do almoço. Olha que situação. Então, entre tantas outras coisas, tantas outras implicações. Na Bolívia, por exemplo, as pessoas bebem chicha, que é uma bebida que é feita com água, farinha de trigo e parece um pouco de açúcar. Imagina a situação que horrível que fica aquele negócio. Então, para fazer, para ir para outro lugar, para outras situações, para uma tribo indígena, por exemplo, a pessoa tem que ter muito preparo, tem que ser chamado pelo poder do Espírito Santo. Veja, por exemplo, Paulo, que era perseguidor da igreja, depois virou perseguido. Né? Então, será que nós estamos prontos para ser perseguidos numa outra nação? Então, ser chamado para missões é algo bem difícil nesse sentido, porque verdadeiramente nós precisamos ser separados pelo poder do Espírito Santo. Sinopse: nos Evangelhos em Atos dos Apóstolos, as missões ocupam uma posição relevante. A missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. Nas cartas paulinas. O apóstolo Paulo escreveu suas epístolas como um missionário. Seu objetivo missionário era instruir nos assuntos doutrinários e práticos as igrejas que ele plantava. Existe uma questão muito relevante sobre a questão missionária, que é preparar as pessoas que ficaram lá no sentido doutrinário da palavra, ou seja, na teologia, na Bíblia, na palavra do Senhor. Por quê? Porque quando uma pessoa aceita Cristo como Salvador, uma pessoa que não conhece nada, absolutamente nada da palavra, então precisa de alguém para instruir. Paulo tinha esse cuidado, para escrever as cartas, justamente para esse cuidado, para que as pessoas compreendessem a importância da palavra, para serem instruídos pela palavra. E nós também, da mesma forma, quando uma pessoa aceita Cristo como Salvador, qual é o nosso papel? É fazer com que essa pessoa entenda mais a palavra, é ensinar a palavra. Nós precisamos focar nesse negócio. Primeiro, foco na evangelização. Depois que ganha a pessoa para Cristo, precisamos fazer o quê? Levar essa pessoa para a palavra de Deus. Precisamos ensinar essa pessoa na palavra do Senhor.
Nas cartas gerais. As epístolas gerais dão um forte testemunho sobre missões, como, por exemplo, a carta aos Hebreus demonstra a descontinuidade entre a antiga e a nova aliança, enfatizando a nova como melhor. Jesus é a nossa nova aliança. Nós devemos continuar firmes no seu propósito. O Senhor Jesus, ele não veio para descumprir a lei, muito pelo contrário, ele veio para cumprir a lei, e toda a lei foi cumprida no Senhor, como diz Mateus 11:13. Nós devemos continuar nessa perspectiva de demonstrar que verdadeiramente a nova aliança, que é Cristo, é melhor. A carta de Tiago contém a sabedoria prática para viver o Evangelho de Cristo. Sabedoria. Sabedoria é diferente de conhecimento. Sabedoria é saber aplicar o conhecimento, né? Conhecimento é aquilo que se sabe, né? Os dados, né, que temos sobre um determinado assunto. E sabedoria é saber aplicar no momento propício este conhecimento. E Tiago vai nos dar esse norte sobre a sabedoria na prática do Evangelho. Já notou uma coisa interessante? Que geralmente as pessoas que estão no Evangelho, que não sabem nem ler nem escrever, elas possuem uma habilidade incrível para serem sábias. Por quê? Porque tem comunhão com Deus. Eu já falei aqui em outras ocasiões que o conhecimento da palavra de Deus não terá nenhum proveito se não vier acompanhado da comunhão com o Deus da palavra. O que isso significa na prática? Não adianta a pessoa conhecer a Bíblia de Gênesis, Apocalipse e não tem comunhão com Deus. Não tem nenhum valor. Não estou dizendo aqui para a pessoa não conhecer a palavra, não é isso. Estou dizendo que muitas vezes as pessoas dão tanta ênfase no conhecimento da palavra e ficam afundados no conhecimento da palavra, mas não tem comunhão com Deus da palavra. De que está adiantando? O ateu, por exemplo, tem muito conhecimento da palavra, mas não tem comunhão com Deus da palavra. E finalmente as cartas de Pedro asseguram a nossa posição de povo de Deus e a esperança da vinda do Senhor Jesus. Então vemos aqui as questões sobre a nossa posição como povo de Deus. Nós somos o quê? A geração santa, o povo adquirido. E a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós sabemos que o Senhor Jesus voltará para buscar a sua igreja. No Apocalipse, nesse livro, o Senhor Jesus revela ao apóstolo João a conclusão da longa jornada e o destino de toda a raça humana. Nós temos aqui uma questão muito interessante sobre a questão da jornada cristã e o seu destino, né? O destino da raça humana. Para onde a raça humana irá o seu destino? Nas mansões celestiais. E Apocalipse nos retrata esse negócio. As 7 igrejas, por exemplo, né, que são igrejas missionárias, né, tidas como missionárias, elas nos revelam ali a salvação de todos os homens. Ou seja, cada uma delas tem um ponto específico, né? Então, elas nos ensinam situações. Nós precisamos compreender e observar a palavra, porque sabemos que a palavra de Deus será cumprida, mas nem toda a palavra de Deus precisa ser cumprida em nós. Há momentos da palavra que não devem ser cumprida em nós. Por exemplo, a Bíblia diz: por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Sim, a Bíblia diz isso, mas eu não posso deixar que eu seja uma pessoa cheia de iniquidade para que o meu amor seja frio para se cumprir a palavra de Deus em mim. Então nós temos que ter cuidado para que nós percebamos que as questões bíblicas, muitas delas não tem que acontecer conosco, mas nós devemos continuar, assim como no livro de Apocalipse, na revelação, continuar levando essa revelação do amor de Deus para com a humanidade, para que as pessoas venham crer no Senhor Jesus e serem salvas por Ele. Sinopse: nas cartas paulinas e gerais, bem como no livro de Apocalipse, está presente o propósito missionário de instrução e consumação de tudo. Conclusão: o Novo Testamento mostra claramente a forma pela qual Deus planejou a redenção da humanidade caída por meio da sublime tarefa missionária. A questão missionária é algo sublime.
O mundo não percebe, não entende, não conhece, mas nós sabemos, nós entendemos a importância da evangelização. Portanto, continue firme no propósito, ainda que você encontre barreiras, e sim, você encontrará muitas barreiras, principalmente dentro da igreja, infelizmente. Nós temos que brigar até algumas questões específicas, né? Algumas pessoas que estão contra o evangelho, contra o crescimento da obra, infelizmente acontece. Nós não podemos aqui tapar o sol com a peneira. Mas saiba que a questão missionária é uma questão sublime. É algo de muita importância que salva vidas, né? Tanto na questão física, quanto também na questão espiritual. Né? Na verdade, quando nós ganhamos uma pessoa para Jesus, por exemplo, aquela pessoa ela deixa de sofrer no físico, né? Porque por conta disso, porque crer no Senhor Jesus vai deixar de cometer pecados, e deixando de cometer pecados também não vem as consequências do pecado. Então, e também a questão espiritual, né? Que é a mais importante. Né? Essa pessoa espiritualmente estará salva na pessoa de Cristo e entrará no reino de Deus. Então, é importante que nós venhamos ter esse pensamento de valorização da obra missionária. Né? Infelizmente, as igrejas, de modo geral, estão muito mais preocupadas com as questões do templo, né? De estrutura e coisas do tipo, do que com a questão missionária. Infelizmente, é o que eu tenho visto por todos os lugares que eu tenho ido. Infelizmente, são situações, igrejas que eu vejo, que algumas igrejas até mesmo com uma estrutura muito razoável, mas que não tem nenhuma ênfase na questão missionária, infelizmente. E isso, claro, tende a fazer com que essa igreja um dia vai diminuir de pessoas, até o ponto de talvez até mesmo fechar as portas, porque não tem ninguém lá. Já falei, vou tornar a repetir, sem missões a igreja está fadada ao fracasso. Não tem como fugir desta realidade. Missões é o oxigênio da igreja. A igreja que não faz missões morrerá sufocada. Revisando o conteúdo, número 1. A Bíblia Sagrada, de Gênesis ao Apocalipse, é um livro eminentemente missionário, porque sua inspiração emana de um Deus missionário, aquele que envia, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Número 2. Anunciar o Evangelho a toda criatura. Número 3. Essa natureza missionária pode ser vista também na formação dos Evangelhos, à medida que eles foram produzidos sob a inspiração do Espírito Santo para que as pessoas pudessem conhecer o Senhor Jesus. Número 4. Filipe foi o primeiro missionário transcultural da igreja primitiva. Número 5. Seu objetivo missionário era instruir nos assuntos teológicos e práticos as igrejas que ele plantava. É importante nessa questão de plantar a igreja que devemos, dentro das nossas possibilidades, visitar as igrejas que nós fundamos. É importante que nós venhamos voltar lá, pelo menos de tempo em tempo, para ver como estão os nossos irmãos e nossas irmãs e continuar dando a eles uma palavra de salvação, uma palavra de esperança, levando a eles verdadeiramente o conteúdo da palavra de Deus. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!